Oi, estamos aqui com Boa Noite, Elias Neto, pela TV Cidade Verde. Quanto prazer, hein? E agora chegou aquele momento que a gente traz a melhor entrevista do dia para você, como se estivéssemos aí na sua casa, na sua sala, batendo aquele papo sensacional. Muito obrigado pela sua audiência em todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras, pelo YouTube e também pelo Facebook da TV Cidade Verde. Estamos em todos os cantos do estado, em todos os cantos do Brasil e, por que não dizer, atravessando fronteiras aí com as novas tecnologias na internet, não é mesmo? Falando para o mundo. Muito obrigado, tá? Vamos já colocar aí a foto da nossa entrevistada de hoje, que a entrevistada de hoje é consultora de investimento da Central Sicredi Centro-Norte, graduada em Gestão de Produção Industrial pela Universidade La Salle. É pós-graduada em Mercado Financeiro Banking pela Unicelular e em Executivo em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas. Está há 10 anos atuando no mercado financeiro. É por isso que a gente diz boa noite, Julie Mantuani. Boa noite, tudo bem? Elias, tudo bem? Você está há 10 anos atuando? Estou há 10 anos no mercado financeiro. Eu estive fazendo as contas, mas você começou com 12 anos de idade? Quase. Comecei com 20 anos no mercado financeiro, bem no início, no início da minha carreira, eu comecei como caixa. Sim. Sabe quando a gente não entende nem o que é um cheque especial, Elias? Sim. Foi assim que eu comecei. Na época, ainda existia o cheque. Ainda existia o cheque. Não faz dias, né? Ainda existe o cheque, sim, exatamente. Em alguns casos, eles são utilizados em que caso, por exemplo, que você tem que passar um cheque, por exemplo? Normalmente, as pessoas ainda utilizam muito o cheque quando vão fazer um pagamento pré-datado. Entendi. Né? Então, eu comprei hoje para um pagamento daqui 6 meses, eu faço cheque pré-datado para daqui 6 meses. Sim, então, utiliza-se muito nesse formato ainda. Normalmente... Principalmente no agro. Em compras grandes. Compras grandes, aí passa-se um documento, né? Passa-se o cheque. Pô, que legal, eu achei que não existiria. Se eu chegar no caixa eletrônico, colocar o meu cartão lá, eu ainda tiro o talão de cheque? Normalmente pede para o gerente de negócio hoje em dia, né? A gente não deixa mais os talões impressos, nem disponível no caixa eletrônico. Pede para o gerente de negócio conforme demanda e a gente faz a impressão. Que legal. Mais fácil. Não, que eu me lembro dessa história do caixa eletrônico, que a gente usava cheque, bastante cheque e tal. Eu era craque, eu chegava lá e pedia um talão de cheque, pedia 20 folhas. Aí ele vem toda a página, né? Com aqueles pontilhados. Eu era rapidão, tirava a primeira página, já ia dobrando e destacando. Pegava a capa e grampeava. Quando terminava a última, pronto, já estava com o talão de cheque. Isso. Lembro que eu fazia isso muito para o meu pai. Né? Que legal, né? Agora, assim, qual que é a análise que você faz do momento econômico mundial? Quando a gente fala, Elias, do mundo hoje, nós estamos ainda num processo voltando da pandemia, né? Sim. Alguns economistas dizem que estamos passando por uma recessão, outros economistas dizem que não teve recessão, mas a verdade é que as economias globais, elas estão voltando às inflações agora para o seu patamar mais comum, estão voltando a diminuir as suas taxas básicas de juros agora, estão começando a pensar num ciclo econômico um pouco mais vindouro, um pouco melhor. Né? Tirando ali, logicamente, as exceções das guerras comerciais que nós estamos tendo, falando de forma macroeconômica, nós estamos em um momento um pouco mais oportuno do pós-pandemia, acho que é o momento mais oportuno que nós temos globalmente falando. Quando você fala em guerras, nós temos as guerras que estão aí na possibilidade de terminar a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Mas ainda é uma possibilidade muito grande, que pode também, de repente, o Putin falar, não, eu quero continuar dando tiro aqui, pronto, soltando bomba, e outro lá também, não, eu também quero soltar bomba, e você? E tem lá também, na faixa de Gaza, aquela história toda que vem fervendo. Permanecem há anos, Permanecem há anos, elas estão aí. Essas questões nos atingem também? Diretamente não. Elas nos atingem quando a gente vai falar do risco sistêmico, né? Como nós vivemos em um mundo globalizado, tudo que acontece dentro do mundo vai afetar a economia mundial. Então, quando a gente fala de uma guerra na Ucrânia ou uma guerra com Hamas, toda a parte sistêmica do planeta, ela tem alguma influência, sim. Principalmente quando a gente fala ali
ali de petróleo, quando nós vamos falar de tecnologias, né? Quando a gente fala da guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente acaba entrando muito na parte do agronegócio, de defensiva agrícola. Então, afeta a economia tanto brasileira quanto mundial. Mas não diretamente, na maioria das vezes. E se tratando da questão de defensivos agrícolas, adubos, todo esse material que é utilizado no agro também respinga um pouco aqui na gente, né? Respinga um pouco aqui em nós. Certo. Agora, e como é que você vê? Há também uma discussão muito forte. No ano passado eu ouvi algumas discussões, economistas dizendo que nós vamos ter uma recessão muito grande em 2025, com relação à administração de Donald Trump. Isto tem sido também um problema a ser visto com mais atenção? Donald Trump, ele faz uma política muito protecionista. Então, ele sempre está olhando para o benefício dos Estados Unidos. Essas taxações que ele coloca, normalmente é para beneficiar algum acordo que ele pretende fazer para os Estados Unidos. Sim. Então, já é meio comum do governo dele vir impor uma taxação e logo depois ele retira essa taxação e faz um acordo que beneficia os Estados Unidos. Então, a gente tem um olhar com relação ao Trump de cautela. Quando a gente fala em relação ao Sicredi, a gente sempre olha para o Trump com cautela. Sim. Em relação a entender qual vai ser o próximo passo dele, né? Não tomamos decisões precipitadas quando se trata da economia norte-americana, justamente para entender como que ele vai atuar. Desde que ele assumiu a presidência nesse mandato, ele realmente tem atuado um pouco diferente, mas bem protecionista, né? Olhando muito para a economia dos Estados Unidos mesmo, pensando muito na economia local, mas a gente tem esse cuidado, essa cautela quando a gente fala em relação ao dólar e à economia americana. Eu acho que ele veio muito agressivo, bastante agressivo agora nessa administração, né? Que essa ideia dele já estava lá no outro governo. Agora parece que ele veio com tudo, né? Isso é bem normal no Donald Trump, né? Exatamente. E você acha que ele fará um acordo? Porque ele taxou aí, acho que o aço em 25%, que atinge diretamente o país, o Brasil, né, e outros países em desenvolvimento, né? Você acha que ele vai fazer um acordo, que isso aí pode depois terminar em uma conversa mais amigável? Espero que sim. Espero que sim. Então, você é de onde? Eu sou de Santa Catarina. Sim. Quando você começou a falar, nós conversando aqui, estava tudo tranquilo. Quando você começou a falar enquanto técnica, aí Santa Catarina apareceu no R. Apareceu no meu sotaque, né? Não consigo esconder que eu sou catarinense. Que legal. Você está há quanto tempo em Mato Grosso? Fui criada no Mato Grosso. Sim. Fui criada aqui até minha adolescência, voltei para Santa Catarina depois de adulta e retornei há 2 anos. Sim. E você nasceu onde lá em Santa Catarina? Concórdia. Concórdia fica em que região lá? Região Oeste. Sim. E volta de vez em quando para lá? Volto, todo ano. Né? Tenho parentes familiares lá, meus avós, né? Isso. Assim. É muito bom voltar para o colo dos avós, né? Fazer essa coisa. Faz diferença, né? Faz uma diferença, né? Realimentar a energia familiar. Isso é muito bom, né? E o dólar? Fala-se, a questão do dólar, mas na semana passada o dólar, ele subiu um pouco, porém ele teve um recuo, ele deu uma recuada. Como é que é essa questão, essa flutuação? E não é muito grande, não tem sido muito grande, né? Dessa moeda para a nossa economia. No Brasil, a gente tem um câmbio sujo, né, que a gente fala. O câmbio? Nunca ouvi falar isso. É quando o câmbio ele não é somente pelas transações econômicas. Sim. O Banco Central ele pode interferir quando há necessidade. Inclusive, houve no final do ano passado uma interferência do Banco Central em relação à cotação do dólar. Quando a gente olha para o ano de 2025, a projeção é que não se passe muito do que está atualmente. Sim. A projeção é que ele se mantenha ali na casa dos 5,8, 5,9. Tem, assim, alguns pontos, né, acima ou abaixo, de acordo com sazonalidades, mas que ele se mantenha nessa mesma cotação momentânea. Quer dizer que nós vamos nos manter num patamar que já víamos no ano passado?
Ao que tudo indica, sim. Se nada no cenário econômico mudar, o dólar ele tende a permanecer. Nós corremos, assim, por exemplo, o risco de ter o tomate com preço altíssimo. Lembra dessa história? Que tinha gente que cortava o tomate e botava na carteira porque era ouro. Já ouvi da goiaba também. Não, da goiaba já não sei. Já ouvi da goiaba também. Que era ou a goiaba ou a passagem de ônibus. Sim. Mas quando a gente fala do preço dos alimentos e a inflação de alimentos, né, o dólar ele traz uma influência nos alimentos importados, ou quando a gente está falando de alimentos que vão para exportação. Quando a gente fala do mercado interno, que é o caso do tomate, por exemplo, a gente depende muito mais da safra e do clima. Sim. Né? Então, quando a gente teve a crise do tomate, foi um período que tivemos muitos problemas climáticos. Tivemos uma geada negra no sul, que afetou bastante ali a produção do tomate. Tivemos bastante pragas no tomate, que ele é muito sensível. Então, isso afetou bastante a produção e fez com que o preço disparasse. Né? A inflação, ela sempre vem ali em relação à procura, demanda e oferta. Então, a gente tinha uma demanda muito grande para pouca oferta no mercado, que fez com que o preço do tomate ficasse nas alturas naquela época. Graças a Deus, recuperamos o preço do tomate, podemos ter a nossa salada tranquilos agora. Mas você usou um termo aí que eu disse que eu não me lembro se eu já ouvi, que é o mercado sujo. O câmbio flutuante, né? Que é o mais comum que a gente utiliza. E por que também usa esse sujo? O sujo é quando tem uma influência, né, do Banco Central, porque não é algo que é normal do mercado. Quando o Banco Central ele se desfaz da reserva de dólar para poder interferir no preço da cotação, não é a cotação normal de mercado. Então, dentro do mercado financeiro, internamente, a gente acaba chamando de câmbio sujo, mas é o câmbio flutuante. É uma linguagem mais técnica. É uma linguagem mais interna. Exatamente. Entre profissionais da mesma área. Não é exatamente. Mesmo? Agora, existe, às vezes, qualquer coisa que ocorre, aí dá uma flutuação, algo que ocorre, cai a Bolsa de Valores, sobe, coisa e tal, por causa disso, por causa daquilo, né? Por que isso ocorre? Por que é assim tão fácil para a coisa ocorrer? Nós chamamos isso de estresse de mercado. Né? Quando falamos de mercados inteligentes e mercados interligados, né, na economia, não sou economista, mas estudo bastante economia. A gente fala que o mercado inteligente, assim que acontece um fator, esse fator ele já é logo precificado na Bolsa de Valores. Então, na teoria de mercados inteligentes, aconteceu um fato hoje, amanhã a Bolsa ela já deveria estar precificada de acordo com esse fato que ocorreu. Isso traz essa oscilação na Bolsa de Valores. Porém, no Brasil, a gente tem muito estresse de mercado. Então, toda fala que, às vezes, um político traz, toda novidade que vem ali, às vezes, um balanço de uma empresa, né, renomada no mercado, isso vai fazer um estresse de mercado. Esse estresse de mercado ele vai se refletir ali no preço da nossa ação, do nosso Ibovespa. Tá? O Ibovespa ele vai ser um conjunto de ações que vai fazer com que a gente tenha essas 50 maiores ações que fazem parte do Ibov. E aí, a gente vai ter uma mensuração de como está o mercado como um todo no Brasil. Né? E temos essas oscilações por estresse de mercado. Sim, eu tive um diretor que ele me disse um dia, Elias, olha, o mercado financeiro é assim, é coração puro, é só emoção. Qualquer coisa já foi. Eu digo que tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Porque tem pessoas que vai olhar ali para aquele gráfico descendo e vai falar assim, meu Deus do céu. Sim. Agora, me diz uma coisa. Hoje são criadas essas moedas diferentes, né? Bitcoin, mas não sei o que, coisa e tal. O Bitcoin já está aí há um tempo, né? Já. Nós assistimos um episódio que envolveu o presidente argentino. Aquela moeda que foi criada e aí ela deu assim um up, ela foi lá em cima e desapareceu. Né? Me explica por que o investidor, e muita gente perdeu muito, quem ganhou, ganhou ali, pronto, e muita gente perdeu horrores. Né? O investidor, como é que ele cai nessas armadilhas? O criptoativo, como um todo, é um mercado que ele ainda não tem uma regularização, uma regulamentação, nem nacional, nem internacional. Né? Existem moedas digitais tokenizadas, que elas passam por uma regulamentação. Tokenizadas. Isso, que é de token. Né? Inclusive, o Banco Central vem ali com a moeda do Banco Central digital, que é uma moeda tokenizada, com token, que é para seguir justamente um lastro. Essa moeda, ela
tem um viés e um lastro que a gente consegue seguir e entender de onde ela veio. Mas, normalmente, as moedas digitais, elas não passam por nenhuma regulamentação. Então, a gente não consegue entender de onde ela veio e nem para onde ela vai. Por isso que a gente sofre bastante o mercado de criptoativo em relação à oscilação de mercado, de precificação. Já tivemos muitos casos, né, de fraudes mesmo em relação aos valores. Teve vários casos já noticiados em muitos jornais em relação internacionais e nacionais em relação a criptoativos. Hoje, no Sicredi, nós temos um fundo que é lastreado em criptoativo, mas são criptoativos que são mais conhecidos, que já estão no mercado há mais tempo, que possuem lastros. Então, até a gente conseguir regulamentar todo esse mercado de criptoativos no mundo, pode ser que existam criptoativos novos que venham realmente para fins de fraudes. E assim a gente compete, né? Entre criptoativos que estão ali, que fazem o papel de desmistificar o mercado financeiro, de poder fazer essa passagem de recursos de uma mão para outra, mas também a gente tem o criptoativo que pode, infelizmente, ser uma fraude ali no meio. Então, é um crime, então? Dependendo do criptoativo que você estiver mexendo, pode ser. A lastreabilidade dele pode ser. Mas quem que estaria fazendo o crime? Quem está mexendo ou quem criou esse? Quem criou. Quem criou. Sim. Tá? Não é a pessoa que detém o criptoativo que é a culpada. E Podem ficar tranquilos. Ninguém vai preso, Elias. Não, pois é, mas é assim, e é detectado quem criou esse? Porque quem cria isso numa hora dessas? Algumas criptomoedas, a maioria sim, tá? É possível a gente saber quem são os criadores, inclusive o próprio Bitcoin é conhecido o criador do Bitcoin, mas tem moedas que são criadas na Deep Web que a gente realmente não tem como saber nem quem foi o criador dessa moeda. Com quais moedas vocês trabalham no Sicredi? Olha, pode entrar no nosso fundo Hashdex e lá vai ter toda a nossa linha de criptoativos, tá? E que são super seguras. Passa pelo crivo de vocês. Passa pelo nosso crivo. Pela sua análise. Minha não, da equipe de análise. Da equipe de análise. Isso, da equipe técnica. Já estamos no quarto mês, indo para o quarto mês de 2025. Eu não gosto muito de falar isso, porque mais um ano já está passando, a gente vai ficando cada vez mais velho. Não é o seu problema, né? Você, né? Graças a Deus, ainda estou bem nova. Podemos dizer que nós estamos, de certa forma, estabilizados, economicamente falando? Ainda não, Elias. Nós ainda temos uma questão inflacionária que está pesando bastante a economia brasileira. Estamos com uma taxa Selic elevada, né? Temos, inclusive, essa semana a Copom novamente, com projeção de alta de Selic novamente. Então, nós ainda precisamos avançar um pouco mais quando falamos de economia brasileira para 2025. A população brasileira tem sofrido bastante com a inflação dos alimentos. Isso é uma questão de clima, né, e de safra de produção. Esperamos que essa produção nesse ano, essa safra, ela seja melhor e a gente consiga abastecer mais os mercados para conseguir fazer essa redução de inflação dos alimentos, né? A questão da inflação da energia elétrica, já conseguimos uma redução com as chuvas que teve, então nesse último IPCA ela já veio com uma boa redução, mas ainda não estamos tão bem estabilizados economicamente para 2025. Se a projeção do Banco Central seguir conforme o esperado, nós vamos ter um ano um pouco difícil, mas vai passar. Vai passar. Vai passar. A taxa Selic está em quanto? 13,25. 13,25. Ela é a maior dos últimos tempos ou não? Ela já esteve maior, né? Já esteve em 13,75 durante a pandemia. Sim, né? Perfeitamente. Né? Isso. E a projeção é de chegar em 14,25 na próxima reunião. 14,25 na próxima reunião, que é daqui dos próximos dias. A inflação, nós estamos aí em torno... A possibilidade dela chegar a 4,5%. Ela está em 5 no momento. Isso, né? Ela passou da nossa meta. Pois é, mas final, para o ano,
contagem... É provável que ela fique ali na entrebanda, né? O ideal é em 3 até 4,5. É provável que ela feche ali entre 4 e 4,5. Final, né? A final. Ela está em 5, em se tratando dos últimos 12 meses? Isso, exatamente. No último mês veio em 1,32. 1,3. Ah, tá. Não se fala. Eu acho que essas coisas precisam ser bem explicadas, porque eu percebo que quando se fala em inflação ou coisa parecida, isso é muito utilizado também para fake news, Sim. para os terrores das mídias, né? Coisa parecida. Nos últimos 3 meses deste ano, ela está em quanto por cento? Nos últimos 3 meses ela teve uma variação, né? Ela teve uma queda no mês anterior, sem ser essa última. No passado ela foi um pouco elevada. Então, depende. A inflação, ela é uma média do preço dos consumos, né? E ela tem um agregado de coisas que entram ali. Então, quando a gente vai olhar ela somente uma ponderação por um mês específico, pode ser que naquela mês ela tenha sido carregada por algum indicador econômico. E aí, esse ser carregado por um indicador econômico que faz com que saia-se do viés necessário para a inflação. Por isso que a gente acaba olhando ela sempre para os últimos 12 meses. Porque a gente consegue tirar essa sazonalidade, diminuir pelo menos, né? A gente não tira de fato, mas diminui essa sazonalidade do curto prazo, que é a questão ali de uma chuva, que influenciou na questão de energia. A gente consegue minimizar a diferença do custo de petróleo, a diferença de um aumento de preço na cesta básica em alguma das cidades, das capitais que são medidas. Então, a gente acaba olhando sempre para os últimos 12 meses para tentar minimizar, né, esses gargalos que a gente pode ter ali mensal. No último mês, acho que energia e petróleo é que realmente deram uma complicada em tudo isso, né? Quando você fala em combustível, né? Aí ele pega para todos os cantos, né? Aí é complicado, né? É super complicado, né? Aí a gente entra em várias searas que não nos competem nesse momento, inclusive em questões políticas, né? Que envolvem ali o preço do petróleo no Brasil. Sim. Semana passada eu vi um comentário de um economista, um doutor em economia e outras questões, e ele dizia que é preciso ter muito cuidado com a inflação, para ela não chegar a patamares difíceis. E ele se lembrou, inclusive, lá da década de 80. Eu me assustei, que eu acho que houve um exagero aí nessa questão, porque de 83 a 85, acho que você não era nascida ainda. Não. Demorou para nascer. Demorei. Fui nascer quase 10 anos depois. Quase 10 anos depois, tá? Então, de 83 a 85, a inflação chegou a 200%. Existia um economista famosíssimo, talvez você deve ter ouvido falar na faculdade, tal, Joemir Betting. O Betting fez um Globo Repórter falando sobre a hiperinflação. Aí tem uma imagem que ficou muito marcada na minha cabeça. Foi em 85, foi quando deu a hiperinflação, né? Ele com uma cédula, ele dizia o que era a inflação e o que era hiperinflação. A hiperinflação, o dinheiro desaparece. Aí é como se o dinheiro, assim, como o dinheiro estivesse derretendo na mão dele. Exatamente. Então, esses comentários realmente acho que também são exagerados, né? Olha, não vamos chegar a esse patamar da década de 80 até de antes do Plano Real, né? Que é quando a gente tinha, inclusive, o pessoal que era o que remarcava o preço dos alimentos no mercado, né? Não, aí foi Plano Cruzado. O Plano Cruzado também. O real é esse que estamos... Não, mas antes do Plano Real. Cruzado. Do cruzado para o real. Cruzado. Quando foi sair para o Plano Real, a gente teve esse período que também teve uma alta inflação. Foi cruzado novo, aí cruzeiro, aí veio em 94 Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real. Isso. Né? E antes do Plano Real, a gente tinha uma inflação muito elevada e nesse período a gente tinha, inclusive, o pessoal ficava remarcando os preços dentro dos supermercados. Meu pai me conta, né, dessa época, que eles procuravam os pacotes de alimentos que não tinham sido reetiquetados para poder fazer a compra.
E nesse período foi um período muito complicado para a população brasileira e ali eles viveram muito fortemente a inflação, justamente pela perda do poder de compra. Sim. Né? E não era igual é nos dias de hoje, que a gente fala de comprar hoje ou comprar no final do ano ou comprar daqui 2 anos. Que a gente, era comprar hoje ou daqui uma semana, ou no outro dia. Olha lá, né? Isso. Foi realmente que chegou o presidente Sarney, foi eleito Tancredo Neves, mas morreu, e Sarney assumiu, né? E ele criou o Plano Cruzado. E aí a população acreditou muito, tal, que a população virou fiscal do presidente. Exato. E eu me lembro daquela cena das pessoas indo ao supermercado, fechando o supermercado, essa coisa toda. Aí veio a remarcação, tal. Um ano depois a situação já estava extremamente complicada, tal, até que em 94 o Fernando Henrique cria o Plano Real, que estabilizou, que nós conseguimos. Estabilizou. E de lá para cá a inflação ela tem ficado mais controlada. Exatamente. Né? Exatamente. Temos Qual a situação manter. hoje de Mato Grosso? O Mato Grosso ele é um estado com uma economia muito pungente. Sim. Né? O agro aqui é muito forte. Nós temos um estado forte, uma economia forte e que, graças a Deus, esse ano estamos melhor ali no agro. Não tivemos tanta crise em relação climática. Tivemos para termos um ano de uma safra muito melhor do que o ano anterior. Então, o Mato Grosso, vejo que ele está num ano melhor. Sim. Né, do que o ano passado, em relação à economia. Ano passado nós sofremos bastante, tivemos bastante RJs dentro do estado. RJ. Recuperações judiciais. Ah, sim. Né? Quando a gente eu fala... penso assim, eu pergunto, porque muitas pessoas que estão nos acompanhando, né? Não há problemas. Quando você falou RJ, eu me lembrei de um jornal que tem no Rio de Janeiro, né? RJ Notícias. RJ são recuperações judiciais. Justamente por causa do clima que nos afetou muito no ano passado e acabou afetando bastante a produção. Né? Já para o ano de 2025, a gente não teve tanto problema climático, então estamos num ano mais tranquilo, um ano que a gente consegue passar de uma forma mais leve. Realmente o que tem impactado mais a economia durante o ano de 2025 é a inflação, que ela vem pesando no bolso do brasileiro. Sim, porque a situação foi se complicando na questão do agro em Mato Grosso a partir de 2020, né? Isso. Que foi o caso, a seca foi tão severa, teve incêndio no Pantanal e tantos outros incêndios, uma situação complicada, e a chuva praticamente não veio. Exatamente. E os cientistas já diziam que provavelmente passaríamos por 5 anos. Me parece que a previsão científica está se confirmando, e agora 2025, porque a janela da chuva chuvosa, Mato Grosso sempre começou lá por novembro, assim, né? E o ano passado começou, estamos em que mês que nós estamos? Março. Estamos em março. Março, são as chuvas de março, aí é uma coisa romântica, Vinícius, né? São as chuvas de março fechando o verão, né? Aí a impressão que eu tenho é que abril teremos ainda chuva, né? Então, o período me parece que é bastante interessante, né? Você acha isso? Isso melhora para o agronegócio, né? Ajuda a safra e a safrinha. Sim. Acaba dificultando um pouquinho ali a janela de quem está colhendo ainda, né? Porque fica meio complicado, mas para isso sempre tem solução, né? Sempre. Mas auxilia ali a produção da safra e da safrinha, a melhora do grão, com certeza. Quais as orientações que o Sicredi passa para o cliente, para você não falando em cliente, associado, né? Para o associado com relação aos investimentos. Onde investir, como é que é esse trabalho que vocês fazem? Elias, quando a gente fala de investimento, é sempre algo muito pessoal. Seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, um agro. Então, a gente sempre vai sentar com esse associado, entender a realidade dele, o momento dele, fazer o perfil do investidor, né, para entender qual é o nível de risco que ele aceita, para aí sim a gente fazer essa recomendação de uma carteira ou de alocação desse investimento. Porque se eu chegar para você hoje e te passar uma receita de bolo, ela pode não funcionar para a sua realidade. Sim. Né? Então, nós sempre paramos, os nossos gerentes de negócios, os nossos assessores de investimento estão sempre ali à disposição para ouvir mesmo o associado, entender a realidade dele e fazer essa indicação de investimento de acordo com a realidade do associado. Sim. E aquele associado
que está começando, ele fala, bom, eu tenho que guardar alguma coisa, e aí chega no Sicredi e diz, e agora? Eu tenho uma renda mensal de tanto. Quanto é que eu posso trabalhar justamente com segurança? Olha... Vocês têm poupança? Temos. Ah, tem? Temos. Eu achava que não teria poupança, vocês teriam, por ser cooperativa, né? Mas funciona exatamente como um banco, com a diferenciação de ser uma cooperativa. A poupança ela é igual em todas as instituições financeiras. Ela é regulamentada pelo Banco Central. Sim. O que muda no Sicredi, para quem é associado, é que o volume que ele mantém na poupança, depois ele recebe participação dos resultados sobre esse volume de recursos. Ah, ele tem... É uma contrapartida. Isso, né? A cooperativa tendo resultado no final do ano, tendo a distribuição de sobras, essa sobra ele recebe ali a parte dele sobre o volume que ele manteve em poupança. Façamos uma simulação. A pessoa que percebe todos os meses líquido R$10 mil. Ok. O que essa pessoa deve deixar aplicar? Aplica-se na poupança ou aplica-se em outros capitais? Depende. Como eu disse, não é uma receita de bolo. Depende muito de como está o orçamento dessa pessoa, o orçamento dessa família. Se ela já tem uma reserva de emergência montada, se ela tem um perfil de investimento que permite ela passar um pouco de risco ou não. Né? Se ela não tem uma reserva financeira, uma reserva feita, a gente vai começar com essa reserva financeira para caso ela venha ter algum problema, caso ela venha ter alguma necessidade, acontecer alguma eventualidade. A partir do momento que a gente montou pelo menos o início dessa reserva financeira, aí a gente vai começar a olhar a diversificação do portfólio para alongamento de prazo e pensar ali no complemento de patrimônio e pensar no longo prazo. Né? Mas, inicialmente, a gente sempre vai falar da reserva de emergência, a bendita, né? Sim. Todo mundo, se você for falar sobre investimento, vai falar depende e reserva de emergência primeiro. Não tem para onde a gente fugir. Não tem como ser diferença. Reserva de emergência. É uma reserva que você tem que ter lá um lastro para, na hora do aperto, você vai lá e pega? Exatamente. Quando a gente fala da reserva de emergência, nós não olhamos tanto a rentabilidade, sim o quão disponível esse dinheiro está. Sim. Né? Então, ele está disponível para mim no final de semana, se eu bater o carro, se eu quebrar a perna, se eu precisar comprar um remédio no hospital. Então, ele está disponível, sim, é o que mais nos importa quando a gente fala de reserva de emergência. Né? Tem vários estudos falando de reserva de emergência em relação a valores. Os mais comuns, quando a gente fala de uma pessoa que é CLT, que é a maioria, né, dos brasileiros, é nós termos ali em torno de 6 meses das despesas fixas mensais. E aí não é do quanto eu ganho, é do quanto eu gasto por mês, né? Esse que é o grande diferencial. E o quanto eu gasto por mês, a gente precisa colocar o vale transporte, que não entra na conta, o plano de saúde, que não entra na conta, o vale alimentação, que às vezes não está na nossa conta de despesa. Porque tudo isso é o quanto eu gasto. Só não está, muitas vezes, saindo diretamente ali do meu bolso, está como um benefício. Entendi. Muitas vezes o cara tem lá, tá líquido, tem R$10 mil. Só que esses R$10 mil, eles já estão todos comprometidos com essas histórias. Aí ele não tem o que investir. Ou como é que ele faz? Depende, ele está com esses 10 mil já para pagar conta ou ele está com esses 10 mil para pagar conta daqui 3 meses? Ah, entendi. Né? Porque tem aplicações que são de um mês, tem aplicações de 30 dias, de 60 dias, tem aplicações que têm liquidez diária. Então... Você não precisa, então, todos os meses fazer uma aplicação. Você pode fazer uma aplicação hoje, aí espera um momento, uma nova aplicação... mas você tem que estar na mesma caderneta não, na mesma... no mesmo plano, não é plano também não, né? No mesmo ativo, no mesmo produto. Ativo, isso, exatamente. Não necessariamente, Elias. As aplicações financeiras, elas podem sim ser feitas tanto mensais quanto de forma esporádica. Sim. Tá? Então, quem trabalha como CLT normalmente faz de forma mensal, porque acaba tendo um fluxo de caixa mensal. É um controle, eu recebo ele todo sabe mês. Quanto que ele vai receber. Isso, então eu posso fazer todo mês. Mas muita gente trabalha como CLT e faz o famoso freelancer, né? Sim. Recebe um dinheiro extra e faz esse dinheiro extra como aportes de investimento. Sim. Então, não há problema algum em fazer dessa forma.
Quanto a colocar no mesmo produto ou em outros produtos, de novo, depende do perfil da pessoa, Sim. em qual momento de vida ela está. Quando a gente está no início de vida, vamos montar a reserva de emergência, indicamos colocar normalmente no mesmo produto. Sim. A partir do momento que essa reserva de emergência está pré-pronta ou está pronta, aí podemos olhar outros produtos, alongar talvez um pouquinho esse prazo de 30 dias para 60, 90 e olhar algumas coisas que trazem uma rentabilidade maior, porque se acontecer alguma eventualidade no curtíssimo prazo, eu tenho aquele colchão ali que me segura por uns dias. Ah, sim. Você falou início de vida. E no fim de vida? Não tem. Fim de vida tem a previdência privada, previdência né? privada. Que nos apoia. Ou não, né? Ou não. Depende, né? Com relação à previdência privada, já que você tocou nisso, para a pessoa, por exemplo, ela começa com a previdência privada, pagando ali, ela tem condições de pagar R$300 por mês. Começa com 20, aí com 55 ela vai precisar. O que ela vai perceber por mês disso aí? Depende. A entrevista hoje, eu acabei de conversar aqui com minha amiga, depende? Ah, não. Eu digo depende, Elias, porque dentro da previdência privada, as alocações, né, que é onde a gente coloca o dinheiro, a gente coloca o dinheiro em fundos que são geridos por gestores. Sim. Esses fundos, eles têm os mais diversos formatos, assim. Pode ser fundos com mais risco, que podem te trazer uma rentabilidade maior, como podem ser fundos mais conservadores, Sim. que vão seguir ali o CDI ou a inflação. Então, sempre vai ser depende de como foi a projeção econômica desse período e no que você colocou o seu recurso. Nós vamos fazer agora algo que não depende de nós. Ai, meu Deus! É o tempo, né? O tempo, porque temos que ir para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre economia, essas coisas maravilhosas aqui com a Julie do Sicredi. Até daqui a pouquinho. E estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando com a Julie do Sicredi, Sicredi Norte, né? Central Sicredi Central Sicredi Centro-Norte. Isso. E aí essa Central Centro-Norte fica em Cuiabá? Fica em Cuiabá. E isso, nós atendemos 8 estados, todo o norte do país, mais Mato Grosso e um pedacinho do Goiás. É? Que maravilha. Até onde você acredita que o Sicredi vai chegar? No Brasil inteiro? Nós já estamos no Brasil inteiro. Já está no Brasil inteiro? Já estamos no Brasil inteiro, em todos os estados. Não tem nenhum estado que não tenha Sicredi? Não tem. Parabéns. Olha que falta de informação essa minha, né? Mas não está no estado inteiro, em Mato Grosso, né? Quase todo o estado. Isso. Temos a intenção de estar em todo o estado em breve. Assim. Faltam poucas cidades. Sim. Exatamente. Agora, o investidor experiente, ele tem que passar por riscos ou não? Não necessariamente. Ainda bem que não falou depende. Mas não necessariamente. Depende do perfil dele. Aí já veio depende, não tem jeito. Sempre vamos avaliar qual é o perfil dele, né? Se é um investidor que ele gosta de risco, a gente vai colocar uma parte do recurso dele em risco. O investidor que ele não quer passar por risco, não há por que ele passar por risco. Dentro do sistema financeiro, da gama de produtos de investimento que tem hoje dentro do Brasil, nós podemos trabalhar muito bem com bastante diversificação os produtos de renda fixa, que são os mais conservadores. Perfeito. Né? Querendo um pouco mais de risco, a gente vai para aqueles que são mais moderados, que a gente pega ali um crédito privado, que é aplicar em empresas. Aí, querendo mais risco, aí a gente vai para a Bolsa de Valores, a gente vai para ação, vai para dólar. Então, depende muito do perfil do associado, do perfil do investidor. E aí a gente faz essas alocações de acordo com esse perfil. Certo. E em Mato Grosso, nós temos muitos investidores que vão assim para grandes riscos, porque é evidente que eu fazendo um investimento, eu tenho que ficar pensando, né? Porque eu não posso perder nada, né? Perder alguma coisa é muito grande, né? Qualquer coisinha, né? Aí, quem tem, realmente, aí sim ele pode fazer essa, entre aspas, essa brincadeira financeira? Pode sim. No Mato Grosso nós temos investidores mais arrojados e também temos muitos investidores conservadores. Obviamente, se formos comparar o mercado de investidores do Mato Grosso com o de São Paulo, né? O de São Paulo ele é muito mais arrojado.
do Sítio de Mato Grosso. Porque até por uma questão demográfica, né? Justamente. Essa situação toda, né? Exato. Mas temos, sim, investidores bem arrojados aqui no Mato Grosso. Indicamos para quem quer começar a entender se vai aceitar ou não, né? Essa montanha-russa que eu chamo, né? Essa volatilidade do mercado, começa com um volume bem pequeno. Um volume bem pequeno, aquele que você gastaria assim no final de semana, só para você fazer o teste se ele voltar a ter uma rentabilidade negativa, vai te fazer mal ou não. Se não te fizer mal, talvez você seja um pouquinho arrojado. Ah, é? É. Mas é sempre começar, né? Faz o teste, começa, se você se sentir confortável. Muitas pessoas não querem nem fazer o teste. Elas falam assim, não, eu coloquei meu dinheiro, se der 1 centavo negativo, para mim, não tá legal. Não funciona. Não funciona. E tá tudo bem. Sim. Tá tudo certo. Né? É perfil mesmo de cada investidor. Sim. Você falou aquilo que gastaria no fim de semana. Aí depende da pessoa, né? Então, porque, por exemplo, se eu investir que eu gastaria no fim de semana, é muito baixinho, muito pouco. Você falou assim, falei, mas acho que, não sei. Não hoje o mercado de ações tem ações que a gente compra por R$5. R$5. Até mas mais aí, o que vai baixo, dar isso aí? R$5. Você compra uma ação por R$5 e espera ela valorizar? Como é que é? Para depois vender? O ideal do mercado de ações é esse, né? Sim. Normalmente a gente compra ações pro longo prazo, pensando em 10, 15, 20 anos. Sim. Mas para entender se você consegue aceitar uma volatilidade de mercado, esse risco, pode fazer a compra de uma ação ou 2 ações no mercado fracionário, né? Que não precisa comprar um lote inteiro, e faz o teste. Então, R$5, compra uma ação, deu negativo por alguma questão do mercado naquele dia, você já vai saber se você vai se sentir confortável ou não. Não se sentiu confortável, esse aqui é um lugar que o meu pé não vai querer pisar de novo. Não vai querer pisar. Isso, então volta para o mercado mais conservador, que tem excelentes oportunidades também. Você se lembra daquelas histórias? Teve um cara em São Paulo, o sobrenome dele era Narras. Era um investidor que ele teria quebrado a Bolsa de Valores. Como é que o cara consegue fazer isso? Na teoria de mercado inteligente, não consegue mais. Não consegue mais. Não. Mas conseguia? No passado, quando a gente não tinha essa globalização, a gente não tinha esses mercados inteligentes, quando a bolsa ela ainda não estava toda no digital, ainda era o pregão para o telefone, era mais provável de acontecer alguma falha na mensuração ali do valor. Mas ainda assim era bem difícil, tá? Era, né? Hoje em dia, a gente até estuda bastante no meu próprio MBA. A gente fala que para encontrar um nicho que ninguém viu ainda na Bolsa de Valores, seja nacional ou internacional, e conseguir fazer ganhos extraordinários através disso, é algo muito complexo. Porque com a teoria mesmo de mercados inteligentes, tudo isso já foi mapeado e já foi visto. Sim, então... hoje não há mais essa possibilidade, mas já ocorreu, né? Já ocorreu. Inclusive nos Estados Unidos, essa situação toda. Você é da Universidade de La Salle. Universidade de La Salle. É La Salle. Isso. No Brasil ou na Espanha? Do Brasil. É uma universidade francesa, mas ela também tem no Brasil. Sim. É uma rede, né, de ensino no Brasil. Sim, e ela funciona basicamente onde? No Brasil inteiro, quase. Eu me formei em Lucas do Rio Verde. Entendi. Aqui no Mato Grosso. Sim, entendi. Mas tem também polos... Você fez a distância? Presencial. Presencial? Presencial. Isso. Mas tem polo também no Rio Grande do Sul, tem polo em São Paulo. Sim. Tem polo em Lucas? Tem polo em Lucas. Em Lucas. Eu estive semana retrasada lá em Lucas do Rio Verde. Você trabalhou lá, você começou por lá? Comecei por lá. Sim. Comecei por lá. No mercado financeiro, quando eu fui caixa em Lucas. Né? Isso. Também no Sicredi? Também no Sicredi. Também no Sicredi. Também no Sicredi. E aí, como é que foi seu início, assim, quando você se deparou sendo caixa, essa coisa toda? Quando eu comecei, eu queria muito entender de investimento, né? E aí eu achava que poupança era diferente em cada instituição financeira, eu não entendia de cheque especial, não entendia de cheque. Sim. E aí eu fiz o processo seletivo para entrar no Sicredi.
Achei que não ia ter passado. Passei e comecei a entender um pouquinho mais. E vi que o mercado financeiro como um todo, essa linguagem muito técnica do mercado financeiro, não era acessível para a maioria da população. Sim. E tomei como um propósito meu trazer essa linguagem mais técnica de uma forma mais informal e mais tranquila. E desde então eu comecei a me especializar e aprender mais de investimentos, que era o que eu sempre quis, Sim. desde quando eu comecei a minha carreira. E desmistificar essa sopa de letrinhas do mercado financeiro de uma forma que a população consiga entender. Sim. Então eu trago isso sempre nos meus treinamentos com as assessorias técnicas, trago isso nos treinamentos com gerentes de negócio e em toda a minha carreira eu faço isso. Você ministra treinamentos dentro do Sicredi? Sim. E fora também? Pouco, mas ministro. Mas por que você não se faz uma palestrante também? Sua comunicação é sensacional, gostei. Obrigada. Se comunica muitíssimo bem. Você fez comunicação também? Não. Como é que é avaliada a carteira da pessoa quando ela vai lá pedir um empréstimo? É avaliado o score da pessoa, né? Então, a gente avalia o risco de crédito. Sim. A gente faz algumas avaliações técnicas realmente ali em relação ao comportamento dessa pessoa em relação ao dinheiro dela. Sim. Que é a probabilidade dela entrar em uma inadimplência ou não. Sim. Né? Precisar de um recurso em algum momento, todos nós podemos precisar. Tá tudo bem. Mas a instituição financeira, ela faz a gestão de recurso de terceiro, né? Então, eu trabalho com o seu dinheiro e eu preciso fazer uma boa gestão com ele. Até para eu poder te devolver depois quando você for vir buscar, né? O investidor. Então, a análise de crédito, ela vai sempre avaliar qual é a possibilidade de o risco que a gente tem naquela operação, vai analisar se tem alguma garantia ou não. E aí, através disso, é feita toda a precificação desse crédito e a liberação ou não dele para o associado. E a questão da idade, por exemplo, a pessoa passou dos 60, está precisando de um empréstimo. Como é que faz? Tem consignado também. Aí é sempre consignado? Não, tem crédito também. Tem crédito, né? Sim. Então, isso também não é um impeditivo, não, né? Não é um Passa também por uma análise, Passa por uma análise. Desde que o mundo é mundo que o homem faz empréstimo? Basicamente. Isso. Eu fico pensando assim, aquele pessoal lá da Pedra Lascada, né? Ô, fulano, estou tentando aqui extrair uma pedra aqui, mas não está difícil na minha montanha. Você empresta a sua pedra lascada. Olha, acho que os primeiros reportes que eu já ouvi falar sobre o mercado financeiro de empréstimos, assim, de investimentos, foi no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Que ele fala bastante ali sobre o comércio do ouro. Sim. Então, as pessoas passavam e deixavam o ouro para o ourives guardar, né? Que era uma pessoa de confiança. E depois, na volta, eles buscavam. E com isso, vinham outras pessoas que precisavam de ouro, né? Que era a moeda de troca. E ele começou a perceber que ele ficava com muito ouro estocado e muita gente precisava de mais ouro e depois poderia pagar um pouco a mais. Sim. E aí, com isso, ele começou a fazer um mercado de empréstimos, né? De certa forma, de ouro. Então, foi um dos primeiros mercados que eu... Na Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia, isso. Né? Que a época, a Babilônia era a Babilônia, né? Bem antigo. Bem antigo mesmo, né? Exato. Tem coisas que mudou-se o nome, mas acho que ela continua, né? Os escambos, por exemplo, que era, no Brasil chegou com os portugueses, que é a troca, né? Que aí eles faziam a troca com os indígenas. Né? Sim. Aquela história toda que você deve conhecer muito bem, né? Mas os escambos continuam, né? Porque agora chama-se permuta, né? Permuta. A gente troca para permuta. Troca por permuta, né? Exato. Ou seja, tem coisa que evolui bastante, né? Realmente, mas tem situações que a gente permanece e parece que não dá para... Você muda o nome, né? Desde que o mundo é mundo, a permuta existe, né? E que bom, ajuda muita gente a permuta. Sem dúvida nenhuma, né? Vamos permutar isso aqui, porque agora não dá para fazer esse... Vamos fazer um escambo, né? Agora, em que momento que você percebeu... Os seus pais faziam o quê? Meu pai, ele foi bancário no Banco do Brasil por muito tempo e minha mãe é professora.
Sua mãe é professora. Minha mãe é professora de quê? Pedagoga. Pedagoga, né? Tá. E o seu pai te passa muitas informações ainda sobre essa questão? Converso mais com o meu avô materno, inclusive. Ah, é? Mas ele trabalhou em banco? Meu pai trabalhou no Banco do Brasil até o ano 2000. É, né? Isso. Então conhece pra caramba, né? Ficou até se aposentar lá. Não, ele não se aposentou. Hoje meu pai trabalha no IBAMA. Ele está quase se aposentando pelo IBAMA. Sim, exatamente. Olha, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, tá? Elias. Gostei muito da entrevista, super descontraída, super legal, tá? Bom trabalho para você. Obrigada. E a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Um grande abraço. A gente se vê aqui na TV Cidade Verde. Abraço.